Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal e ao Desafio das Súmulas. Nesse vídeo uma súmula importantíssima e uma súmula que a gente vai discutir se o teor dela, se o entendimento dela permanece vigente, permanece atual ou não. Ou se o TST deveria modificar esse entendimento e se o TST vem aplicando o entendimento da súmula ou não. Que é a súmula 219 sobre o tema de honorários advocatícios sucumbenciais. Tema importantíssimo e que foi impactado pela reforma trabalhista, como a gente sabe, a Lei 13.467 de 2017. Vamos lá, sem mais delongas, né, a súmula tem vários incisos e eu vou tentar resumir aqui, né, para a gente ganhar tempo. E a súmula fala basicamente o seguinte: a redação da súmula é anterior à reforma trabalhista e a súmula, em certa parte aqui, ela claramente ela vai estar superada. Né? O inciso primeiro, ele fala, né, ele falava aqui que na Justiça do Trabalho a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sucumbenciais, leia-se, não decorreria pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte concomitantemente estar assistida pelo sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro da categoria, né, ou estar em situação econômica que não lhe permitisse demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. Né? Ou seja, a parte deveria estar assistida pelo sindicato da categoria profissional e ser beneficiária da justiça gratuita, para que ela pudesse fazer jus a receber os honorários advocatícios sucumbenciais. Então, claramente aqui, esse inciso primeiro, a gente pode tranquilamente aqui riscar ele e dizer que ele foi superado com a reforma trabalhista, superado com a Lei 13.467 de 2017, porque a Lei 13.467 a gente sabe que ela trouxe a figura dos honorários sucumbenciais como uma regra geral no processo do trabalho, né? Ou seja, como uma decorrência da condenação. É claro que o texto aqui da Lei 13.467, o texto da reforma, ele tem que ser aquilatado, digamos assim, com a ADI 5766, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? E o Supremo falou, olha, o beneficiário da justiça gratuita, esse cidadão, ele não paga honorários advocatícios sucumbenciais, né? Então são inexigíveis, né? Então o juiz até vai fixar, volta aqui para mim, o juiz até vai fixar honorários, né? Isso é uma confusão que a gente vê até em algumas decisões de TRTs, eventualmente, né? Perceba, o juiz de trabalho, o tribunal do trabalho, ele até vai fixar honorários advocatícios sucumbenciais contra o beneficiário da justiça gratuita. Ele fixa, sim, ele fixa. Mas esses honorários ficam com uma condição suspensiva de exigibilidade. Ou seja, esses honorários sucumbenciais não são exigíveis do beneficiário da justiça gratuita. É assim que tem que ser após a decisão do Supremo na ADI 5766, beleza? Mas o fato aqui tranquilamente, então, o inciso primeiro da súmula foi superado, né? Porque a regra geral passa a ser a condenação a honorários sucumbenciais como um acessório. Né? Os honorários sucumbenciais, assim como são no processo civil, uma parcela acessória do crédito principal que vai ser reconhecido no processo trabalhista. Tá? Então, tranquilamente, aqui está superado. O problema maior ele vai surgir justamente nos demais incisos aqui da súmula 219, né? Principalmente aqui a partir do inciso terceiro e do inciso quarto. O inciso segundo ainda é mais tranquilo, porque o inciso segundo fala assim: é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista. Percebam, né? Eu quero que vocês compreendam comigo aqui, historicamente, esse inciso ele era necessário, fazia todo sentido que existisse esse inciso aqui segundo. Por quê? Porque a gente não tinha previsão no processo do trabalho, na CLT, a gente não tinha previsão de honorários advocatícios sucumbenciais, como regra geral, como vinha aqui no inciso primeiro. E aí o TST ele tentava trazer para demandas que não fossem a reclamação trabalhista típica, como era o caso da ação rescisória. Né? Como era o caso da ação rescisória, tentando trazer aqui a regulamentação do CPC, dizendo, olha, aqui eu estou diante de uma ação civil, não é reclamação trabalhista, portanto aqui na ação rescisória a gente vai trazer a regulamentação do CPC e vai ser possível, vai ser devida sim a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na ação rescisória. Beleza. Agora, esse inciso segundo, hoje em dia, pós-reforma, já não é mais necessário, né? Porque no processo do trabalho, volto a dizer, né, como regra geral, a gente passa a ter em todo e qualquer processo trabalhista, né, seja uma reclamação trabalhista típica ou seja uma ação civil que tramite no processo do trabalho, como ação rescisória, embargo de terceiro, né, ação de consignação em pagamento e assim vai,
qualquer tipo de ação que tramite no processo de trabalho, regra geral, a gente vai ter a condenação sim em honorários advocatícios sucumbenciais, né? E aí isso faz com que não seja mais necessário esse inciso segundo aqui. Não é que ele esteja errado, eu não preciso riscar aqui, mas ele não seria necessário mais porque eu já tenho uma lei geral que prevê a mesma situação, percebe? Mesmo raciocínio aqui eu vou aplicar no inciso terceiro, né? Ele fala, são devidos honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical, o sindicato, figure como substituto processual e nas lides que não derivem da relação de emprego, né? Isso aqui, mais uma vez, o TST, antes da reforma, tentando ampliar as situações de cabimentos dos honorários sucumbenciais, né? Porque dizendo, olha, aqui fora da relação de emprego a gente vai trazer, né? Porque é uma situação que prestigia a advocacia, é uma situação que evita, né, até o descumprimento da legislação, né? Porque você traz um encarecimento, digamos assim, da condenação, o processo fica mais caro, já que a parte vai ter que pagar honorários. Então o TST, a meu ver, de forma correta aqui, tentava ampliar essas situações de cabimento de honorários. Beleza? E aí trazia aqui, mas também, mais uma vez, assim como aconteceu no inciso segundo, não é mais necessário pós-reforma, porque em qualquer situação no processo do trabalho, pós-reforma, em qualquer ação ajuizada, portanto, depois de 11 de novembro de 2017, que foi quando entrou em vigor a reforma trabalhista, a partir dali, ações ajuizadas a partir dali, a gente vai ter sim os honorários advocatícios sucumbenciais, né? Então não precisava ter mais também esse inciso aqui, né? Provavelmente o TST, num futuro breve, ele vai revisar essa súmula, tá? Bom, e o problema aqui, ele começa a surgir na nossa interpretação a partir do inciso 4º. Porque olha só, no inciso 4º ele fala assim, na ação rescisória e nas lides que não derivem da relação de emprego, ou seja, a relação de trabalho, como trabalho autônomo, trabalho eventual, etc. Ele fala, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência submete-se à disciplina do Código de Processo Civil. Traduzindo isso daqui, isso quer dizer o seguinte, o que o TST fala aqui no inciso 4º da ação 219 é o seguinte, olha, na ação rescisória a gente vai aplicar os critérios aqui do Código de Processo Civil, com relação a quê? Com relação a honorários advocatícios sucumbenciais, né? E aí perceba, isso aqui gera um problemão para nós. Por quê? Porque os critérios do CPC, eles são diferentes dos critérios da CLT com relação aos honorários. Entre vários pontos, mas o principal ponto aqui é o percentual. Por quê? Porque no CPC, né, eu vou ter um percentual que vai, em geral, ele vai de 10% a 20% sobre o valor da condenação. Ao passo que na CLT, os honorários eles vão de 5% a 15%. Eu tenho uma diferença aqui de valor, de percentual, portanto, de honorários advocatícios comerciais, né? E aí perceba, o TST, quando ele trazia aqui esse entendimento, a meu ver, na minha visão, aqui a minha visão pessoal, eu vou falar a minha visão pessoal e depois eu vou mostrar como é que o TST tem decidido essa questão aqui para vocês poderem ter essa noção aqui de forma bem honesta, para vocês verem como é que o TST tem resolvido, tá? Mas na minha visão pessoal, esse inciso aqui, ele fazia todo sentido, claro, quando eu não tinha uma lei própria no processo do trabalho. Quando eu não tinha, portanto, o regramento da reforma trabalhista que previa esse percentual, que previa os critérios específicos do processo do trabalho no que tange aos honorários, né? A gente não tinha essa previsão. A partir do momento que a gente passa a ter a previsão, a meu ver, a gente deveria aplicar a CLT, né? E não aplicar o CPC, tá? Então essa é a visão que eu tenho. Eu, Felipe, tenho essa visão, né? Para mim, na ação rescisória, por exemplo, no processo do trabalho pós-reforma, a gente deveria aplicar a CLT, ou seja, um percentual de 5% a 15%, né? Por exemplo, aqui de honorários sucumbenciais. Mas é o que o TST tem feito, Felipe? Não, não é o que o TST tem feito, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de julgado recente aqui do TST, 30 de junho de 2023, da SDI 2, né, decisão, portanto, que representa a posição da Corte. E aqui é uma situação de ação rescisória, né? E aí o Tribunal Geral do Trabalho tinha fixado o percentual de 5%, que é um percentual que está dentro da CLT, né? Mas não está dentro do percentual do CPC, que é um percentual que a gente viu que começa em 10%. E o TST, o Tribunal Superior do Trabalho aqui, falou que esse percentual está inferior aos limites do CPC, né? Até de ofício o TST poderia revisar, isso é uma questão de ordem pública. E o TST foi lá e falou, não, você não pode, o TRT não pode fixar na ação rescisória
não pode fixar os honorários em 5%, aplicando a CLT. Ele tem que aplicar alguma coisa entre 10% e 20%, porque vai aplicar o CPC. Né? Perceba, então, isso quer dizer para nós o seguinte: o Tribunal Superior do Trabalho, ele continua, mesmo pós-reforma trabalhista, o TST continua aplicando o inciso 4º da súmula e dizendo, na ação rescisória, os percentuais de honorários sucumbenciais são aqueles do Código de Processo Civil, não são aqueles da CLT, né? Porque seria uma ação especial. Né? Bom, a meu ver, com data máxima vênia, que o TST está errado nesse entendimento. Por quê? Porque eu tenho regra própria na CLT agora, eu não preciso aplicar a súmula 219. Né? A súmula 219, a meu ver, está superada, né? Estaria superada. Por quê? Porque aqui na CLT está dizendo aqui, fixado entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%. Né? O 791A da CLT, isso aqui é uma regra geral do processo do trabalho. Isso aqui não é uma regra da reclamação trabalhista típica. Não, isso é uma regra de processo do trabalho, que se aplica para a reclamação trabalhista, para os embargos de terceiro, para a ação de consignação e pagamento, que se aplica também, inclusive, para a ação rescisória. Deveria se aplicar pelo menos, tá? Mas não é o que o TST tem feito. Maravilha? Beleza, então fica aqui a análise do inciso 4º. O mesmo raciocínio a gente vai aplicar aqui com relação à fazenda pública. Fazenda pública, ou seja, entes federativos, União, Estados, municípios, autarquias, fundações públicas de direito público. Né? Na minha visão, eu, Felipe, né, eu penso o seguinte: eu tenho uma regra própria no processo do trabalho. Né? Inclusive, com relação à fazenda pública, eu tenho um parágrafo primeiro aqui do 791A da CLT que fala: os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública. Né? Ações contra a fazenda pública. E perceba, é o parágrafo que está regulamentando o caput. Né? Ou seja, a gente sabe que em hermenêutica jurídica, o parágrafo, quando ele está regulamentando o caput, se ele não previr de forma expressa, é porque ele está simplesmente desdobrando o caput. Você não está criando uma exceção aqui. Esse parágrafo primeiro não está referenciando, não está mencionando o CPC. Não. Ele simplesmente está dizendo, a gente vai aplicar isso aqui, o caput, a gente aplica inclusive com relação à fazenda pública. Né? Ou seja, na minha visão, a gente tem uma regra própria no processo do trabalho que deveria se aplicar inclusive em relação à fazenda pública. Tá? Percentual, portanto, de 5% a 15% do processo de trabalho. Não deveria recorrer ao Código de Processo Civil. Tá? Mas é isso, mais uma vez aqui, é isso que tem feito o Tribunal Superior do Trabalho, Felipe? Não, não é. Tá? E trouxe aqui mais um julgado também recentíssimo, aqui, 7 de agosto de 2023, do TST, 8ª turma, dizendo o contrário e falando, olha aqui, o TRT, aqui no caso, ele negou, né? Ele conheceu e não deu provimento ao agravo de instrumento, porque ele falou, olha, aqui está fixando em 10% dos honorários contra a fazenda pública, né? E aqui fazenda pública entendam como devedora principal, tá? Como devedora principal, e não como responsável subsidiária. Porque se for responsável subsidiária, né, simplesmente você vai aplicar o percentual para o devedor principal, percentual genérico, geral, né, e aí, caso o devedor principal não pague, isso vai ser transferido para a fazenda pública. Né, seria diferente o raciocínio. Mas se a fazenda for devedora principal, que é o caso aqui, o TST fala, olha, eu vou aplicar os percentuais aqui do CPC. Né? Porque, de acordo com o 85 do CPC, parágrafo 3º, a gente tem faixas de valores envolvendo a condenação da fazenda pública. Então, a fazenda pública, até por exemplo, 200 salários mínimos, eu vou ter a condenação entre 10% a 20% do valor. Né? Aí, se for entre 200 até 2.000, salvo engano, até 2.000 salários mínimos, aí você vai ter de 8% a 10%. Né? E assim vai, né? Sendo que a última faixa vai ser entre 1% e 3% do valor da condenação. Ou seja, são percentuais diferenciados para a fazenda pública. Isso lá no Código de Processo Civil. Beleza, eu tenho uma regra específica no CPC para a fazenda pública. Né? Agora, na CLT, volto a dizer, a gente não tem uma regra específica diferenciada para a fazenda pública na CLT. Né? Então, a meu ver, a gente não deveria recorrer a uma regra diferenciada do CPC, sendo que eu tenho uma regra diferenciada na CLT. Né? Então, isso para mim resulta num tratamento confuso, num tratamento que acaba sendo até discriminatório, porque a fazenda pública ela vai ter um percentual que pode ser majorado, né? Ela vai ter um percentual de 20%, por exemplo, como devedora,
Ao passo que qualquer outro devedor no processo do trabalho, ele vai pagar no máximo 15% de honorários, né? E se for a fazenda, ela paga 20%. Ora, por que a fazenda vai pagar mais do que outros devedores trabalhistas, né? Isso na condenação até 200 salários, que seria a condenação, digamos, mais corriqueira, né? Num valor mais corriqueiro, né? São valores mais usuais. Né? E se for uma condenação de um valor muito alto, né? São valores estratosféricos, aí pode ser muito pequeno o percentual, né? E aí também resulta numa discriminação inversa a favor da fazenda pública. Né? Então perceba, esse critério que o TST está usando, ele acaba distorcendo, porque perceba, o critério do CPC, as faixas de valores do CPC foram construídas no CPC pensando no percentual de 10 a 20, que é o percentual de quem? Do CPC. Né? Então, as faixas de valores do CPC para a fazenda pública fazem sentido no contexto do Código de Processo Civil. Não faz sentido transportar essas faixas aqui para a CLT, cujo percentual vai de 5 a 15. Isso cria um sistema incongruente, né? Cria, portanto, uma situação de incongruência de percentuais e de valores, situação de tratamento discriminatório contra a fazenda pública ou até em favor da fazenda pública em alguns casos. Fica uma situação ilógica, incoerente, tá? Então, a meu ver, o TST andou mal aqui também, e vem andando mal quando ele está aplicando esse entendimento para a fazenda pública, beleza? Então, esse aqui seria a situação do inciso 4º, né? Situação de sindicato, né? Situação de sindicato aqui também, isso aqui vai gerar a mesma dúvida. Será que se o sindicato for substituto processual, será que uma ação civil pública, por exemplo, uma ação civil coletiva, será que a gente deveria aplicar também 10 a 20%? Ou será que deveria aplicar 5 a 15% como está na CLT? Mesma discussão, tá? E se eu for na linha do TST, então eu teria que aplicar o meu raciocínio. Raciocínio que seria de 10 a 20%. A meu ver, não faz sentido com o máximo respeito do TST, não faz sentido. Né? E para mim o correto seria aplicar o percentual específico da CLT, que é um percentual do processo do trabalho. Tá? Inciso 6º aqui é justamente a situação da fazenda pública. Maravilha, minha gente? Então, com isso, a gente conseguiu ver aqui a situação da ação rescisória, a situação também que envolve a fazenda pública, né, o sindicato também. É uma súmula, portanto, importantíssima, é uma súmula que está defasada, de qualquer forma, ela está defasada, ela tem que ser atualizada, né, porque ela é anterior à reforma. Né? Algumas partes dela claramente estão superadas, outras partes dela, para mim, também estão superadas, mas o TST segue aplicando, né? E no mínimo aqui é uma matéria que ela exige um novo debate no TST, até para evitar certas incongruências, certas situações que a gente pôde apontar aqui no vídeo. Maravilha? Se você está comigo até aqui, me deu essa honra, não deixe de se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilhe com pelo menos um amigo, um colega seu que possa se beneficiar com nossas ideias aqui, com o nosso estudo, né? E continue firme, siga com a gente firme aqui no nosso canal, no nosso projeto Desafio das Súmulas. Um abraço e até o próximo.